Eles prestam culto à adivinhação. Eles adoram e idolatram o momento da adivinhação no culto da congregação cristã no Brasil. E eu vou mostrar isso para você na análise que a gente vai fazer do culto do dia 18 de maio de 2025. Agora, 2 dias atrás, de domingo. Quem atendeu o culto foi Salvador Bueno. Bom, eu vou dar menos foco aqui na pregação da palavra, por isso eu já vou dar uma pincelada na pregação da palavra, porque é sempre a mesma coisa, e eu tenho outros 2 pontos para poder analisar aqui com vocês. A oração e o que o Salvador disse depois da pregação, antes de chamar o último hino. E antes de entrar na análise, eu quero pedir para você que confira a inscrição sua nesse canal. Muita gente aqui sabe lá por que um passe de mágica perderam a ativação do sininho. Confira aí a ativação do sininho, vê se ele está escurinho, preto ali, porque significa que se tiver preto, você vai receber todas as notificações de novos vídeos. Então não fique sem ver vídeos. Tem gente me entrando em contato, perguntando por que é que eu não estou fazendo mais vídeo. Ou seja, continuo colocando vídeos aqui todos os dias e essas pessoas não estão sendo notificadas. Também quero pedir para você, por favor, ajude esse canal a permanecer de pé, lutando contra as heresias da congregação cristã no Brasil e me defendendo da perseguição judicial que a CCB promove contra mim. Contribua com um Pix para a minha conta, que é a conta exclusiva para pagamento dos advogados. Por favor, contribua, irmão. E quando te falarem, mas você está dando Pix para ele, vocês também dão Pix para a congregação cristã no Brasil. A congregação pede dinheiro em mais de 20 mil pontos de culto e quando ela tem esse dinheiro em caixa, ela usa esse dinheiro também para processar os críticos. Então, por que a gente também não pode receber ajuda para simplesmente nos defender dos ataques dele nos tribunais que promove contra nós? Portanto, conto com a sua contribuição. Dito isso, vamos agora à análise do vídeo. Bom, irmãos, eu vou dar uma leve pincelada na pregação da palavra, que foi Salvador Bueno pregando a palavra e enrolando ali, passou mais de 4 minutos enrolando e depois falando também de uma falsa percepção de paz. Até agora eles não entenderam o que é paz, o que a paz representa nas Escrituras. Qual é a paz que Jesus nos veio dar? Por que eles não entendem isso? Porque eles não sabem o que é evangelho. Até agora, na congregação cristã no Brasil, os anciões e o povo não sabe o que é o evangelho, o que é a graça, o que Jesus ele veio fazer. Porque quando você entender isso, você também vai entender de que paz Jesus está falando. Salvador Bueno, na pregação, ele promete paz terrena, ele diz que Deus vai entrar na sua vida e vai colocar paz na sua casa e vai trazer paz na sua vida e entre as pessoas que estão ao seu convívio. Uma coisa que não existe na Bíblia, não tem lugar algum na Bíblia que Jesus Cristo nos promete dar paz. Jesus nunca prometeu dizendo que nós teremos paz nessa terra. Ao contrário, ele disse que traria espada e também disse que aonde tivesse 5 em uma casa, 3 estaria contra 2, 2 estaria contra 3. Por que ele está falando isso? Porque Jesus Cristo sabe que a terra já está atolada em mentiras, em pecados, ou seja, ela jaz no maligno. E aonde chegar o evangelho vai haver perturbação, porque a mentira que está instalada ali é ela que vai promover todo tipo de perturbação. Portanto, para encerrar essa explicação, você só vai encontrar a palavra sobre paz, uma paz terrena, no Velho Testamento, porque Deus tinha essa promessa sobre aquele povo, sobre uma nação. Deus disse que eles teriam paz diante dos seus inimigos, porque Deus tem um plano na vida daquele povo. Mas a graça em Jesus Cristo não é dessa paz que se trata. Por isso que Jesus Cristo fala, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Ou seja, Jesus Cristo está falando, a minha paz é diferente da paz do mundo. A paz do mundo é tranquilidade, sombra e água fresca, e paz com as pessoas. Essa é a paz do mundo, e não é essa que eu vim trazer para vocês. Deus veio trazer para nós a paz com Deus. Eles se saúdam com a paz de Deus, e até hoje não sabe o que significa essa saudação. Dito isso, já dei uma abordada ampla e geral na pregação do culto. Agora a gente vai entrar em outro patamar. Vamos ver a oração. A primeira oração. Você vai ver aqui, essa oração, ela é boa de mostrar ela, porque fica clara e evidente aqui que trata-se de uma adoração ao espírito de adivinhação que opera muito na congregação cristã no Brasil. Ou seja, a palavra de Deus para eles é aquilo que vai ser dado na boca do ancião, não é a escritura.
Não é a escritura sagrada, não é os registros da palavra, não é isso. É o que Deus vai dar na boca do homem. Então presta atenção que aquele momento ele é louvado, glorificado e engrandecido por todos eles. Eles prestam culto de adoração à adivinhação. Eles não estão prestando culto a Deus, eles não prestam culto a Deus, eles não adoram a Deus, eles adoram a palavra que será dita para eles sobre a vida deles, se eles entram em casa, se eles saem de casa. Eu estou parafraseando um ancião da CCB, que disse que eles não estão preocupados com Bíblia, mas com profecias, se eles entram ou se saem de casa. Ou seja, eles mesmos confessam isso que eu estou dizendo para vocês. Então eu acredito que nenhum CCB não vai se espantar ou vai ficar bravo comigo se eu só estou repetindo o que vocês falam e estou reforçando o que vocês acreditam. Simples assim, ok? Então vamos assistir aqui, ó. Vamos ver, essa é a oração. Eu separei o trecho onde ele clama pela bibliomancia, pela tal da revelação. E você vai ver, é a revelação da CCB quem guia eles, quem conduz eles, quem dá coisas para eles, quem alegra eles. É a revelação, não é Cristo, não é Escritura. Presta atenção. Na presidência, algum conselho que for assim da tua vontade, e manda-nos do céu, Senhor, a tua santa e poderosa palavra. Somos dependentes dela, Senhor, vivemos por ela, andamos por ela, sentimos ela. Manda a tua palavra. Tá pedindo. Você sabe que quando eles falam, isso é uma metáfora, tá? Isso é em sentido figurado. Manda a tua palavra, se a gente for usar a palavra adequada para você poder entender, ele está dizendo o seguinte: Senhor, manda-nos adivinhação, Senhor. Senhor, através do que o Senhor vai dar na boca do teu servo, fala as coisas da nossa vida. Fala o que a gente precisa fazer, onde a gente precisa andar, o que a gente precisa dizer, o que a gente precisa sentir. Ou seja, eles serão guiados, não é pela Escritura Sagrada. Eles serão guiados pelo que o homem fala para eles quando está atrás de um caixote invernizado. Um caixote bonito, caro e invernizado que eles colocaram ali. Aquilo ali para eles é o ponto áureo do culto, ok? Então, trata-se de uma igreja que adora os seus próprios videntes que colocaram na frente deles. Presta atenção, essa tal revelação é para eles sentem, eles se guiam, olha aqui. Dependentes dela, Senhor, vivemos por ela, andamos por ela, sentimos ela é a nossa direção, é o nosso manual. Presta atenção, ele está falando, manda-nos, ou seja, é aquilo que vai vir naquele momento. A Bíblia não é a regra de fé e conduta deles, como está no primeiro ponto de doutrina. Os pontos de doutrina da CCB, aquilo ali é enfeite, aquilo eles não ligam para aquilo, eles nem lembram que tem aquilo na Bíblia. Aliás, na contracapa do Inário, eles nem lembram que tem aquilo ali é apenas para encher linguiça, mas é isso aqui que eles amam. É isso aqui que eles adoram. É nisso aqui que consiste a fé deles. Aleluia, nossa bússola, Senhor, para chegarmos ao porto da salvação. É a nossa bússola, Senhor, para chegar aonde? Ao ponto da salvação. Como assim? Eles se guiarão por essa bússola. Eles vão se guiar por isso. Ou seja, é o Salvador dizendo na tribuna que Jesus Cristo, a morte dele foi só a entrada no terreninho. É isso que vem na bibliomancia. É isso que eles buscam e é isso que eles seguem. É a mesma coisa que Cláudio Marsola dizendo que se sua vida não é próspera, você não tem Cristo. É Marsola dizendo que você pode escolher até o dia da sua morte. Agora pode me levar, Senhor. Agora eu já estou farto de dia, já estou... Ou seja, eles buscam ter vida próspera e longa nessa terra. É Hélio Bianco dizendo que salvação faz parte da salvação. Aliás, a coleta faz parte da salvação. Presta atenção. Só sai heresia desse púlpito, dessas tribunas. Esse povo não enxerga isso. Por que eles não percebem? Porque eles não têm com o que comparar. Porque eles deveriam conhecer a Bíblia para comparar o que eles ouvem com a Bíblia. E aí então eles diriam, tá errado. Mas como eles não conhecem o Evangelho, eles não conhecem a Escritura, portanto, eles dão amém para todo tipo de lambança que eles mandam atrás do caixote invernizado. Presta atenção. Agora, gente, no final do culto, Salvador Bueno vai fazer menção a uma alteração que foi feita na liturgia do culto da CCB, que é, acabou o hino. Aliás, acabou o culto, vai tocar o último hino, permaneçam sentados, ouvindo o hino. Eu vou explicar por que isso está errado.
Eu ouvi isso de um ancião antigo, já faz muitos anos. Eu tive essa dúvida e perguntei ao ancião que já faleceu, né? E a explicação dele tem lógica, por isso eu guardei ela e vou passar para vocês. Presta atenção. Vamos ouvir o Salvador falar primeiro, vamos ouvir. Temos um hino, 166, Agora, irmãos, quando encerrarmos o Santo Culto, os músicos tocarão um verso e um coro de um hino, que é o hino da despedida. Mas, na verdade, como saiu o conselho este ano, permanecemos sentados todos, respeitando e honrando o louvor que Deus nos dá graça de oferecer neste Santo Culto. Terminando, então, os músicos de tocarem, aí se levantem para sair. As irmãs, se quiserem ficar com o véu ou se tirar, também não importa. O importante é mantermos reverentes ao louvor que está sendo oferecido ao Senhor. Hino 166. Isso não faz sentido algum, isso quebra o sentido de cantar o último hino do silêncio. Por que que colocaram o hino do silêncio? Eles nem sabem, eles mudam as coisas assim. Perdeu todo o sentido o último hino do silêncio. Porque o último hino da igreja, louvando a Deus durante o culto, é o hino que eles cantaram em pé. Quando ele encerrou o culto, acabou o culto ali. Ou seja, o culto onde todos participam acabou. Então por que que os músicos sentavam e tocavam o último hino? Eu vou explicar para vocês. E o que a CCB fez, acabou com isso, acabou o sentido do que eu vou falar agora. Irmãos, há muito tempo atrás, as igrejas não sendo tão grandes assim, e algumas igrejas ainda hoje, tem 2 fileiras de banco só e um corredor no meio. Só um corredor no meio. Então, quando acabava um culto antes, todo mundo começava a se prontar e se preparar juntos para sair da igreja. O músico já começava a guardar o instrumento, aí quando saía entupia ali o corredor, irmão com irmã, passando junto, aí perdia todo o sentido de ficarem separados. E aí, o que os anciões de antigamente fizeram? Olha, vamos pedir para os irmãos tocar mais um hino, enquanto a igreja se saúda, as irmãs vão saindo, os irmãos vão saindo. Então a ideia foi para diminuir o fluxo e o trânsito de gente saindo do culto. Simples assim, faz todo sentido. Agora, presta atenção, eles tiram o véu, as irmãs tiram o véu, os irmãos, e ficam sentados esperando tocar um hino. Para quê? O culto já acabou. O culto em si, quando ele encerra o culto, que ele dá a bênção apostólica ali, vamos dizer assim, ali acabou o culto. Acabou o culto, não faz mais sentido. Então, antigamente, gente, para diminuir o fluxo de saída de pessoas, para não ficar se trombando, se misturando ali, né? Eles pediram para que os músicos tocassem mais um hino, enquanto a irmandade era o tempo necessário para os irmãos que não são músicos se levantar, pegar o corredor e sair. E as irmãs, enquanto elas estão dobrando as coisas e guardando, né, era o tempo necessário, porque quando eles acabam o hino, a irmã já acabou de guardar o inário, o véu, ela se levanta e sai. Os músicos demoram ainda mais um pouquinho, porque vão guardar o instrumento e tal. Então, isso ajudou muito no fluxo de saída da igreja. Ou seja, o que eles fizeram? Acabou com isso. Ou seja, perdeu completamente o sentido. Por quê? Porque agora todo mundo tem que continuar sentado para ficar ouvindo a orquestra tocar sozinha, né? Ouve a orquestra tocar sozinha. Quando a orquestra acabar de tocar, o povo vai sair, aí vai virar aquela muvuca de gente saindo junto. Ou seja, eles trouxeram de volta um problema do passado que foi resolvido quando colocaram mais um hino para tocar. É a CCB fazendo CCBanice. Dá para acreditar? Os próprios anciões não entendem nem as regras que eles criam e que eles inventam. Pode prestar atenção. Essa explicação faz todo sentido. Principalmente para quem já congregou, como era a maioria das igrejas no passado. A maioria das igrejas não eram igrejas grandes, eram igrejas pequenas, geralmente com um corredor só no meio de saída. Só um corredor de saída. O povo de um lado, outro povo do outro. As irmãs de um lado, os irmãos do outro. Né? E para resolver, para diminuir o fluxo de saída de gente, falou, os músicos, vamos fazer assim, os músicos tocam mais um hino enquanto as irmãs saem, os irmãos saem. Tá? E no passado, segundo o irmão, assim como me contou, ainda que acabasse o hino, os músicos ainda aguardavam um pouquinho, ficavam ali, depois guardavam, porque alguns, né, demoravam para sair, para depois saírem. Isso era uma forma respeitosa, né, dos irmãos
darem mais espaço às irmãs e os idosos, as idosas, para saírem primeiro. Simplesmente, tudo isso, todo esse entendimento e esse movimento que foi feito no passado, foi jogado no lixo. Por quê? Simplesmente pela mania de querer mexer e mudar alguma coisa. É brincadeira. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.